Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos dar continuidade aqui à nossa sequência de vídeos tratando de um assunto muito importante, né? Como criando uma mudança duradoura em nossas vidas. Então, assim, no primeiro vídeo nós falamos sobre a introdução daquilo que seria falado e nesse vídeo de hoje nós vamos dar início ao passo um, tá? Então, nós iremos falar um pouco sobre desse pontapé inicial de como você pode criar uma mudança duradoura em sua vida, tá? Eu vou sair aqui da tela para que você preste atenção no slide. Então, presta muita atenção aqui, que eu tenho certeza que você vai começar a entender esse processo que nós abordaremos aqui. Esse passo um, né, eleve seus padrões, ele tem a ver com você dar início a esse processo de transformação, tá? Então, assim, o primeiro tópico que eu abordei, que eu anotei aí, é o seguinte: eleve o que você exige de si mesmo. Então, assim, o que você tem exigido de você? O que você tem. São perguntas que a gente se deve fazer, né? Às vezes a gente se acomoda e se conforma com a situação, seja um cônjuge que agride a esposa, seja uma traição, seja um problema com drogas em algum familiar, um filho, um pai, enfim, seja alguns negócios que não estão indo bem, enfim, existem coisas que de fato não estão indo de acordo com o que nós queremos, não estão caminhando como nós queremos. É fato que nessa vida nós não teremos uma perfeição, sempre haverão problemas. Mas a questão é como nós encaramos os problemas, como nós encaramos de fato as coisas que têm acontecido e qual é o grau de importância que nós damos para essa transformação. Eu costumo dizer que às vezes aquilo que a gente vai se incomodando, no começo ela tem um peso enorme. Só que com o passar do tempo, aquilo a gente vai se adequando e se adaptando. Quando menos percebemos, a gente se conforma e se contenta em estar naquela situação, né? Seja um carro velho, seja uma casa mal acabada, seja roupas maltrapilhas, né? Então, assim, às vezes a gente vai se adaptando àquilo, quando menos percebe a gente já se acostumou, né? É semelhante a uma pessoa que tem um cabelo longo e ela decide raspar a cabeça. O primeiro impacto ele é assustador, mas com o passar do tempo, a pessoa vai se adaptando, vai se conformando àquela nova realidade e aquilo já não é mais algo assustador para ela. Então, semelhantemente, quem mora, por exemplo, a gente aqui no Brasil, a gente está acostumado com uma liberdade religiosa, vamos dizer assim. Quando você vai para o Oriente Médio e lá a religião islâmica domina, você não vê uma liberdade nas outras religiões, né? Então, assim, você a tendência é você indo visitar aquele país, você se assusta, né? Você se incomoda no começo, mas depois de um tempo aquilo vai se tornando comum, assim como as guerras naqueles lugares. Então, assim, a gente aqui está muito acostumado a um país sem guerras. Só que quem mora lá vai, com o passar do tempo, já se acostumou. E se você vai morar lá, né, você está aqui num outro contexto e vai para lá, você vai se acostumando. Quando vai ver, a pessoa já está completamente já acostumada, né, com esse estilo de vida. Então, assim, dentro do que nós iremos falar aqui, que é você de fato exercer uma mudança duradoura. Quando eu falo mudança duradoura, é uma mudança que ela se submete à análise, ao critério do tempo, né? Você exercer uma mudança na sua vida, ela não é semelhante a um corte de cabelo, que com algumas semanas já começa de novo
a nascer e a se moldar, né? Com o passar do tempo já vai aparecendo uma outra forma e aquilo dentro de alguns meses ou até mesmo um ano apenas você já volta, já tem um cabelo já longo como tinha antes. Não é esse tipo de mudança que eu estou falando aqui. O que eu estou falando é aquela mudança que ela vai e passa bastante tempo, bastante meses e até mesmo anos e se torna visível essa mudança. A gente vê muito isso no tratamento para dependentes químicos, né? Todo tratamento para um dependente químico, ele leva aí uma média de 5, 6 meses assim de tratamento. Em alguns casos, passa um ano, 2 anos e assim vai. Mas o principal é que o dependente químico em si, ele tem que entender que ele vai passar por uma abstinência com o resto da vida dele. Ele nunca mais ele vai poder, de fato, tomar alguma bebida alcoólica ou usar aquela substância na qual ele era viciado e ele estava em processo de tratamento. Senão, ele volta e até mesmo pior do que ele estava antes de iniciar o tratamento. Né? Então, o que nós iremos falar aqui são de mudança duradoura. Então, você elevar os seus padrões tem a ver com isso. E aí eu abordei dois pontos aqui, que é, primeiro, você fazer uma lista do que você não aceita mais em sua vida e você fazer uma segunda lista daquilo que você almeja alcançar. Nesse passo 1, que é eleve seus padrões, o poder do inconformismo é enorme e você precisa dele para dar este primeiro passo. Então, assim, você não, o primeiro passo você só dá ele quando você não se conforma mais com aquela situação. É o famoso chega, o basta, né? Acabou, isso não quero mais. Então, você precisa encontrar isso, esse ponto, esse X que às vezes falta nesse processo de transformação, de mudança, né? Então, para você chegar a esse ponto, você precisa primeiro encontrar o que te deixa inconformado, né? Eu não quero mais isso. Então, ele é o efeito da mudança. Tanto na lista positiva quanto na lista negativa, que nós falamos no slide anterior, o inconformismo ele tem que estar permeando as duas. Ele tem que estar alicerçando elas para você fazer uma lista que de fato você não quer mais isso e de fato você quer isso. E coloque seus objetivos à frente e mova todas as suas energias para conquistá-los. Pode parecer simples, né? Você simplesmente escrever isso, mas você tirar algumas horas para escrever isso vai tornar na sua mente, no seu consciente e no seu subconsciente a necessidade de mudança. Olha, eu não quero mais esse problema na minha vida. Então, os outros passos que nós iremos falar, nós vamos abordar algumas estratégias para adotar, né, em questão a essas mudanças, mas você precisa primeiro desse primeiro passo, que é de fato você anotar e dar devida atenção a isso, né? Você não pode somente ouvir aquilo que eu estou falando sem de fato tomar uma atitude, uma ação. E tomar essa ação tem a ver com você pegar o seu papel e escrever o ponto positivo e o ponto negativo. Isso eu quero mudar e isso eu não quero que aconteça mais. Então, assim, é muito importante a gente dar esses primeiros passos, tá legal? Então, assim, a gente ainda tem mais 2 vídeos falando sobre mais 2 passos, que eu tenho certeza que você vai gostar e muito. Então, até o próximo vídeo, a gente vai abordando ainda mais assuntos referentes a essa mudança duradoura, tá legal? Um forte abraço e até os próximos vídeos.